deixar alguma coisa passar é um dos pontos que a gente tem mais medo, né? Será que eu esqueci? Não sei se vocês que estão aqui, mas vocês já tiveram esse medo? Poxa, estou projetando. Beleza, eu estou fazendo aquilo que eu acho que está correto. Será que eu não esqueci alguma coisa para trás? Será que eu não deixei passar alguma coisa muito importante que eu deveria ter verificado? Já que estruturas eu não posso acertar só 95% das vezes, será que não tem algum passo aqui que a gente ficou para trás? Bom, um engenheiro mais experiente, claro, ele já fez vários. E no decorrer de fazer vários, é assim, é isso a experiência, né? Desenvolver vários projetos. Você já tem uma previsibilidade do resultado. Ou seja, quando eu começo a calcular uma residência em concreto, em alvenaria ou qualquer outro sistema. Quando eu começo o projeto, eu já vi uma viga com um vão de 5 metros, por exemplo, e está chegando ali uma laje naquela viga. Quando eu estou desenvolvendo o projeto, depois de ter feito, sei lá, 1000 casas, eu olho para... Lógico, não precisa ter feito 1000 casas ainda, mas você já tendo feito algumas. Quando você está ali ainda fazendo a concepção estrutural dela, ou seja, você faz primeiro um pré-dimensionamento, já tem a posição da laje, já sabe se essa viga é uma viga central na casa ou uma viga periférica. Uma viga central recebe mais carga de laje normalmente. Tem esse posicionamento, você já tem uma previsibilidade na sua cabeça. Você começa a desenvolver a chamada sensibilidade estrutural. Ou seja, no início do projeto, você já espera que a armação daquela viga seja 3 feet 10, por exemplo, ou próximo disso. Então, você começa a desenvolver esse primeiro filtro. Ter previsão logo no começo, ela é um filtro importante para quando você estiver analisando. Então, se eu previ no começo que vai ser mais ou menos 4 feet 10, porque eu já fiz vários outros semelhantes e esse foi o resultado, você começa a desenvolver uma sensibilidade. Então, se eu calculei aquela viga, cheguei no dimensionamento final e deu, ao invés de 3 barras de 10 que eu tinha previsto, deu 3 barras de 1 polegada, por exemplo, opa, vamos lá. Não quer dizer que está errado, quer dizer que eu vou dar uma atenção especial aqui. Poxa, se está dando muito diferente da minha previsão inicial, pode ser que eu tenha considerado uma carga a mais, pode ser que eu tenha esquecido ou colocado um valor, enfim, alguma coisa está errada. Então, eu vou lá naquela viga, vou fazer um checklist de novo para confirmar se aquele valor é aquele mesmo ou não. Mas já acende um alerta. Então, a experiência, sem dúvida, te dá esse caminho. Mas se você não tem, como desenvolver, então, esse primeiro alerta de experiência para que você tenha essa tranquilidade de quando entregar um projeto estrutural para o seu cliente, que você tenha tranquilidade que aquilo está 100% seguro, certo? Não é isso que a gente espera de um calculista, que quando entrega o seu projeto ele esteja 100% seguro? Então, vamos lá. Primeira coisa, tem um checklist. Ter um checklist de projeto, aí, principalmente no início de carreira, ele te ajuda a evitar pular etapas. Tudo que a gente vai desenvolver na carreira, seja projeto, seja, enfim, você precisa ter um caminho. Inclusive na sua graduação, né? Quando você iniciou a sua graduação ou sua pós-graduação, você tem um caminho, né? Estou com muita dificuldade em entregar o meu primeiro projeto, o Felipe está comentando. Vou te ajudar nisso, Felipe. Mas vamos lá. A primeira coisa é saber se você está seguindo o caminho correto. Está seguindo o fluxo correto que se espera de um projeto. Então, por exemplo, um projeto. Primeira coisa, analisar a arquitetura e os cortes. Segundo, analisar essa sobreposição, a continuidade das paredes. Terceiro, fazer um pré-dimensionamento. No caso de concreto armado, dos pilares das vigas. Fez um pré-dimensionamento? Puxa, não fiz um pré-dimensionamento. Você pulou uma etapa e a chance de dar algo errado é maior. Então, é que não precisa. Quando você é mais experiente, dá para pular essa fase. Você já espera mais ou menos algumas dimensões. Lembrando que o pré-dimensionamento é uma aproximação do resultado final. Ou seja, se espera... E se eu faço ou deixo de fazer no pré-dimensionamento ou faço ele incorreto, eu já posso gerar um desequilíbrio no meu pórtico logo no começo. Por quê?
Se tem regiões muito mais carregadas e no pré-dimensionamento, pelas áreas de influência, a gente consegue chegar nesses valores, se eu previ os pilares todos iguaizinhos, por exemplo, a distribuição do pórtico está ruim, está não muito equivalente. E aí, até eu chegar no resultado final, ou eu posso demorar muito, ou eu posso partir por um caminho esquisito. Por exemplo, se eu não sei de olhar que aquela carga, aquele pilar central, ele tem uma maior área de influência, que ele vai ser um dos maiores no projeto, e eu prevejo isso já, isso é chamado pré-dimensionamento, provavelmente a carga eu vou aumentar um que do lado. E a carga sempre caminha em função de rigidez. Então, pré-dimensionamento é uma etapa. Então, pré-dimensionei pilares, vigas, lajes. Escolher, por exemplo, uma laje. Será que eu escolhi minha laje correta? Tem que estar no seu checklist. É um sobrado? Muito provavelmente é uma laje treliçada. Se eu partir para uma laje maciça, isso acontece às vezes com os nossos alunos no Master. E logo ali no começo já chama esse cara e fala, pô, peraí. Ontem, na reunião dessa semana mesmo, tinha uma aluna fazendo em uma edificação térrea. Fez tudo com laje maciça. Aí a primeira pergunta que eu fiz, por que você fez maciça? Ah, nem pensei nisso. Será que não é melhor treliçado? Então, escolher o sistema da laje, o tipo de laje. Se você escolher a laje errada, todo o carregamento para frente vai ficar incorreto. Não dá para aproveitar isso depois. Então, é laje treliçada? Vamos usar laje treliçada logo no início, tá? Então, isso é um ponto importante. Da próxima, beleza, agora eu fiz todo o lançamento, vou fazer um primeiro processamento global. Uma das coisas que eu faço assim que eu faço o primeiro processamento global, por exemplo, é emitir uma planta de cargas. Porque eu quero saber que cargas estão chegando naqueles pilares. Tem um desequilíbrio? Tem um pilar chegando com a carga muito maior do que os outros? Será que eu não preciso equilibrar melhor aquilo ali? Então, é uma das coisas que ajuda a enxergar como está se comportando o meu pórtico. Depois, beleza, melhorei isso. Eu nem estou falando de mencionamento de laje, viga e pilares ainda. E eu vou verificar a minha estabilidade global. Está se deslocando muito, não está? Se foi difícil com mais de 4 pavimentos, como está o Gama Z? Se for mesmo, como está o P delta? Como estão os deslocamentos? Como estão os momentos de primeira e de segunda ordem? Então, esse é um ponto logo no começo. Não está legal? Eu preciso mexer na minha concepção, virar um pilar, criar um novo, remover algum, até que essa distribuição de carregamentos e de estabilidade esteja boa. Aí sim, eu vou partir primeiro para as flechas, para as deformações, em lajes e vigas, nas seções retangulares. Aí eu for dimensionamento de lajes, de pilares e vigas, saber se está tudo ok. Não é só se passou ou não, é se isso está coerente, tá? Aí eu vou para minhas fundações, lanço as minhas fundações e depois volto vendo novamente, porque quando eu lanço as fundações no modelo, muda o equilíbrio, né? E aí muda também os carregamentos das minhas fundações, tá? Então, saber esse caminho, esse checklist, esse passo a passo, todo momento, mesmo quando você está mais experiente, ele te ajuda a confirmar se o seu projeto está 100% seguro. Se você for, por exemplo, dirigir, por mais que você seja um excelente motorista, e você quer chegar em um determinado destino, mesmo que você tenha um excelente carro para chegar lá, se você não tem o Waze, o Google Maps, ou já não foi naquele caminho várias vezes, a chance de você ir por um caminho ruim, ou demorar muito mais, ou passar numa área muito insegura, ou ter um acidente é muito maior. Então, quando você tem ali um Waze, ou já foi naquele caminho, ou tem alguém, mesmo tendo Waze às vezes, alguém que já passou por aquele caminho, você possa perguntar, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente sempre tem essa preocupação adicional. Será que eu não estou mesmo o Waze mandando, eu não estou entrando em alguma comunidade que me traga alguma insegurança? E aí a gente consulta pessoas da região ou que já foram naquela região para saber se aquele é o melhor caminho. No caso das estruturas, né, nós consultamos pessoas mais experientes
que já trilharam aquele caminho para nos ajudar nisso.